Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo. Mercantilismo. A origem da palavra está na ideia de mercado, mercantil, né, que é a ideia de comércio. O mercantilismo foi uma política econômica surgida durante as expansões marítimas e adotadas por alguns estados. A grande marca, e isso é importante destacar, é que o mercantilismo ele é uma política econômica. Ele não é um modelo econômico, ele é uma política econômica que faz parte da estrutura do capitalismo comercial que estava se estabelecendo naquela época, no período da expansão marítima. Ele é marcado basicamente por 4 características. Primeira delas, colonialismo, ou seja, você precisa de colônias, de espaços para conquistar. Através desses espaços, você consegue estabelecer o exclusivo comercial ou pacto colonial, como se falava há uns anos atrás, que é a relação metrópole, que é a região conquistadora, e colônia, que é a região conquistada. Nessa relação, que é uma relação desigual, você estabelece troca de produtos. A colônia vende para a metrópole matérias-primas a preços baratos e a metrópole revende produtos manufaturados para a colônia a preços muito mais caros, né, gerando sempre uma balança comercial favorável para a metrópole em relação à colônia. E também é marcado esse colonialismo pela exclusividade de comércio. Ou seja, a colônia só poderia realizar comércio com a metrópole. Era o único comércio autorizado. Qualquer comércio fora da metrópole era considerado contrabando. Era ilegal. Então, era uma forma também da metrópole garantir um mercado consumidor para seus produtos manufaturados e garantir também a aquisição de matérias-primas a preços muito mais baratos. Era o sistema de pacto colonial que se falava. Muitos regimes absolutistas adotaram esse modelo econômico, adotaram essa política econômica. O segundo ponto, protecionismo, que era a proteção das manufaturas, das pequenas indústrias, oficinas da metrópole. A metrópole ela protegia através de impostos mais caros para mercadorias estrangeiras e impostos mais baratos para as suas indústrias. E essas indústrias produziam esses produtos que iam ser vendidos tanto na metrópole como para as colônias. O segundo ponto, metalismo. Esse é bem mais fácil, que era a acumulação de metais preciosos, ouro e prata, né? Você explorar lugares que tivessem esse material que pudessem ser explorado pela metrópole. E o terceiro item, e o quarto item, que é um item fundamental até hoje na economia dos países, que é a balança comercial favorável, né? Que é, na economia, você vender mais do que você comprar, né? A metrópole ela tinha que vender mais do que comprar produtos tanto da colônia como de outros lugares, para estar sempre com a balança comercial no superávit, né? no positivo, no lucro, e não no déficit, onde ela estaria no negativo. O país que conseguisse cumprir esses 4 itens do mercantilismo, ele praticamente estaria com a sua economia de vento e popa. Mas era muito complicado, né? Até porque exigia-se que o país tivesse uma manufatura interna, uma produção interna, que os países que estavam na dianteira da expansão marítima, como Portugal ou Espanha, não tinham. Então, muitas vezes, eles tinham que comprar de países que estavam nessa dianteira, como Inglaterra, como a própria França, Holanda, que eles adquiriam produtos. Então, o lucro acabava sendo repassado. E o outro ponto importante é a exploração da colônia. A colônia nem sempre gerava o tão sonhado metalismo, ouro e prata,
no volume desejado, e nem sempre a colônia ela cumpria exatamente o exclusivo comercial, né? Era muito comum, o comércio interno da colônia era muito ativo, e esse comércio escapava da fiscalização dos governos das metrópoles, e o comércio, às vezes, com outras regiões também era muito ativo, que escapava também dessa fiscalização, né, que era complicada de ser feita até pelo tamanho das colônias, pela extensão das terras. E o outro fator é que muitas vezes também a colônia ela acabava produzindo mais do que a própria metrópole. Então a colônia acabava comprando da metrópole, mas também comprando internamente, realizando o comércio interno. Então eram itens difíceis de serem cumpridos. Sempre cabe lembrar que quando a gente fala de exclusivo comercial, de pacto colonial, dessa relação desigual entre metrópole e colônia, é sempre importante lembrar de que a colônia ela pertencia à metrópole, ela era um território da metrópole. Não existe isso, mas o Brasil era o Brasil e Portugal era Portugal. Não, o Brasil era um território de Portugal. Então isso tudo era lícito. Isso tudo ele estava dentro da política econômica naquela época, e era a política econômica organizada pelos regimes absolutistas, que eram os regimes das principais casas reinantes daquela época na Europa. Um abraço, fiquem bem.